como oferecer o melhor para as pessoas que te cercam, para os seus clientes e ser feliz com isso. E eu queria dizer para vocês, né? Eu acho que tem 4 coisas na vida que acontecem com todo mundo. A primeira delas é que em algum momento da vida a gente vai beber Coca-Cola. A segunda é que a gente vai pagar impostos. A terceira, um dia a gente vai partir dessa para uma melhor. E a quarta, que acontece com todo mundo, na minha opinião, é que todo mundo começa um ano novo desejando que esse ano novo seja melhor do que o anterior ou do que os anteriores. Ou seja, a gente está sempre desejando o melhor para a gente. E quando a gente deseja o melhor, a gente precisa estar sempre atuando para que o melhor aconteça. E para isso a gente precisa estar em constante evolução, em constante movimento. E eu percebo que tem muita gente que não, esse ano vai ser melhor, tal, como se uma conjugação astral fosse fazê-lo melhorar, fosse fazer a vida dele melhorar, né? É evidentemente que é preciso atitude, é preciso ações da nossa parte para que a gente consiga evoluir e fazer de um ano novo, né, um ano de fato melhor, um ano de evolução, um ano de crescimento. Teremos aqui alguns convidados especiais. O que você está fazendo hoje ou o que você está planejando para melhorar 2022 na sua vida? Para fazer com que 2022 seja de fato um ano especial. O que você está fazendo? Eu, por exemplo, né, nesse dia de hoje, eu estou no meio, talvez, da maior mudança da minha vida. Vocês devem estar se perguntando, como assim, Manuel? Mudança da sua vida? Eu acho que tem algumas mudanças, tem algumas coisas que ocorrem na nossa vida que são de fato divisores de água, né? Que são de fato momentos de inflexão. Por exemplo, né, quando você escolhe alguém para compartilhar a vida com você, quando você se casa, é um momento de inflexão na sua vida, é um momento super importante de mudança. Um outro ponto de inflexão, na minha opinião, muito importante, é quando nasce um filho, né? É um momento importante, é um momento de mudança também na sua vida, né? Eu costumo dizer para alguns amigos meus, né, que vão ter o seu primeiro filho, que a sua vida nunca mais será a mesma, né? E as pessoas tendem a receber isso como algo negativo, mas não. A sua vida nunca mais será a mesma no positivo, porque filho é bênção, né? Bênção na nossa vida. Eu acho que amplia assim, de uma maneira infinita as possibilidades, os horizontes, a sua energia, enfim. Então tem muita coisa que pode impactar, mas eu não vou dizer que seja a maior mudança da minha vida, mas é uma mudança significativa. Eu estou mudando, o meu domicílio sempre foi na cidade de Taubaté e eu estou me mudando oficialmente para a cidade de Barueri, mais especificamente em Alphaville, porque a nossa empresa já está lá. Faz mais sentido a gente estar lá com o nosso time, né, e com o nosso ecossistema. É uma mudança que de certa forma significa uma saída radical de uma certa zona de conforto, né? Porque quando a gente está morando num lugar que a gente sempre morou, naturalmente a gente está numa zona de conforto, né? A gente está, de certa forma, numa acomodação. E a acomodação não combina com quem quer crescer, não combina com quem quer, de alguma maneira, ampliar horizontes, né? Então, e é sobre isso que, de certa forma, eu queria falar aqui com vocês, sobre mudança, sobre ampliar horizontes, sobre evolução, sobre como evoluir. As pessoas vivem me perguntando, Manuel, você dá muitos cursos, faz muitas imersões, mas como você se abastece? Bom, eu tenho inúmeras formas de me abastecer. Uma delas é meditando, meditando todos os dias quando eu acordo, né? É o olhar para dentro. Então é uma forma de aprendizado, de evolução, de aumento das suas percepções. Eu
converso muito com a minha parceira de vida, com a Karina, então a gente troca muito. Eu tenho procurado evoluir nesse sentido de ouvir mais do que falar, e lógico que quando você está numa troca com uma mulher, você tem que naturalmente, até por uma questão realmente da natureza de cada um, mais ouvir do que falar, tá? Eu leio livros, né? Eu estou me colocando uma meta de ler pelo menos um livro por semana ao longo de 2022, portanto serão 52 livros, e livros, veja bem, os mais variados possíveis. Por exemplo, eu estou aqui com um livro aqui que está apoiando inclusive o meu celular, Memórias da Segunda Guerra Mundial, por Winston Churchill. O primeiro-ministro inglês que fez toda a diferença. Enfim, inclusive é um assunto que eu adoro. Até livros técnicos, até livros biográficos. Então, a leitura é um abastecimento. Você se colocar, né, a serviço de ler coisas novas, aprender coisas novas, enfim. Uma outra decisão que eu tomei esse ano é de fazer parte de algum grupo que a gente chama genericamente, né, não é o nome oficial, de Mastermind, né, que é um grupo onde pessoas de diferentes, de repente, segmentos, mas que têm valores e que têm objetivos em comum, normalmente objetivos de crescimento. Manuel, mas qual mastermind, qual grupo de mastermind você me indicaria? Eu tenho, assim, pelo menos uns 15 amigos meus que têm grupos de mastermind, então, assim, eu indicaria vários aqui, né? E eu, inclusive, estou ainda decidindo, vou tomar essa decisão aí até o final do mês, para onde eu vou, e depois eu informo até vocês, enfim. Mas você estar com com as pessoas certas, nos lugares certos, com conteúdo certo, você cria uma atmosfera profética na sua vida, né? De aprendizado, de evolução, de crescimento. Então, estar com as pessoas certas, nos lugares certos, com o aprendizado, com o conteúdo certo, é algo que pode ser absurdo para a sua vida, né? Então, eu acho que estar em grupos, né? Aquela frase que parece meio clichê ou meio piegas, né? Seja o cara mais burro ou menos interessante da mesa, sempre, né? Porque eu acho que você está frequentando mesas onde todo mundo está, entre aspas, num processo evolutivo ainda abaixo de você, né? Porque não tem melhor ou pior, né? Tem gente que estamos em estágios diferentes, mas seja aquele que está no estágio mais inferior da mesa, para você estar sempre aprendendo com os outros, modelando com os outros, né? Então, uma outra maneira de fato de aprender, estar com pessoas interessantes, inteligentes, evoluídas, que querem, né? Que estão nessa constante busca também, né? O tempo todo. E evidentemente, eu tenho a oportunidade de liderar uma série de imersões ao longo do ano, onde naturalmente a gente está aprendendo o tempo todo. Então, por exemplo, esse ano, onde a gente vai estar liderando grupos, por exemplo, agora em março, a gente vai estar indo para o maior festival de inovação do mundo, na cidade de Austin, capital do Texas, nos Estados Unidos, para o South by Southwest 2022, o SXSW, o maior evento de inovação do mundo. E evidentemente eu vou assistir muita palestra lá, eu vou trocar muitas ideias com muitas pessoas interessantes, eu vou participar de alguns debates, e a gente vai estar o tempo todo com o nosso grupo. Então, assim, é aprendizado na veia, é aprendizado o tempo todo. Evidentemente, esse ano, pretendo conhecer pelo menos 2 países novos que eu ainda não conheço. Então, assim, viajar, para mim, sem dúvida alguma, a minha principal fonte de aprendizado. Leitura, você está com as pessoas certas e você está viajando, são 3 fontes de aprendizado espetaculares, que mudam a vida de uma pessoa, tornam uma pessoa um repertório muito mais rico, muito mais vasto, muito mais poderoso. Então, assim, eu queria chamar aqui, na verdade, alguns amigos, tá? Mas o tempo vai ser curto hoje, então eu vou chamar um primeiro amigo meu,
que eu gostaria de ouvir dele o que ele vai fazer objetivamente esse ano para poder aprender mais. Edu Abreu, meu amigo farmafoda, meu amigo fodástico. Eu tava pensando aqui, cara, eu tenho investido já há alguns anos em networking. E para mim, networking é uma coisa que é intangível num primeiro momento. Tu pensa assim, eu vou fazer um investimento de networking, eu vou entrar num grupo de mentoria. Eu participei de alguns grupos em 2021, assim como tu vai participar de Mastermind em 2022, né? Eu vou estar na mesma em algum ou em alguns grupos, né? Eu já tenho até, inclusive, um evento importante que eu fui convidado para participar agora no final desse mês, com o Janguier, lá em Recife. Então, e vai ter muito networking, obviamente, né? Imersões que certamente eu vou participar, né? Contigo, ou alguma viagem que eu vou fazer, porque a quantidade de coisa que eu aprendi em viagens é incrível, né? A minha primeira viagem foi de negócio, assim, foi 2015 para Nova York, e isso mudou minha carreira, porque eu era apenas um empresário magistral, empresário de fato de manipulação, e eu me transformei num palestrante, me transformei em consultor, mentor, né? O único mentor do mercado de farmácia de manipulação que tem farmácia de manipulação, né? Então, isso são coisas que na hora a gente não sabe o que está aprendendo e como vai usar na vida, mas vai usar. Eu investi em 2021 alguns bastantes reais em experiências, em networking, e todos eles eu, no mínimo, quintupliquei o investimento. O ROI foi no mínimo 5, Caraca, que demais. medido em vendas, né? Então, tu aprende uma coisa, tu colhe outra, tu conhece alguém, tu monta uma coisa nova. Então, networking para mim hoje é o grande investimento, né? Eu acho que isso me dá um aprendizado através dos outros. Tu estava falando de ler livro, né? Eu gosto de ler, não tenho muito tempo, mas tu estar convivendo com pessoas que também já leram vários livros é tipo aquele app, 12 minutos app, sabe? Em 12 minutos a pessoa te conta um livro, um monte de experiências dela, tu está ali convivendo com ela. Então, ao invés de eu ter que ler um livro inteiro, demorar, sei lá, 6 horas, 10 horas lendo um livro, e eu realmente não tenho isso disponível de tempo no momento, tu tá ali com o Manuel te conta uma história, tu tem uma sacada, essa sacada vale 10 livros. Então, no networking, para mim, isso é o que tem acontecido. Eu te visitei final de 2020 em Taubaté, tu me levou para conhecer o Denis. Disso surgiu uma oportunidade em 2021, que tu não pôde comparecer num evento. Eu fui no teu lugar, fiz networking aqui em Bento Gonçalves, né? Muito networking, um baita aprendizado para mim. E lá dentro do evento, o Denis me deu duas dicas, num momento assim, uma conversa informal. Eu sugeri um negócio para ele, ele me sugeriu um negócio. Aquilo virou uma mudança numa parte do meu negócio. Ali, sim, de graça, pela experiência dele, pelo networking dele, ele enxergou, não, pô, eu acho que eu deveria seguir por esse caminho aqui, e não por esse outro. Quanto que vale isso? As pessoas pagam 50 mil por uma dica dessas. Então, a minha dica é networking, né? E tu que promove aí essas imersões fantásticas, que eu já participei de algumas, né, contigo, e vou participar de outras em 2022, fica a minha sugestão aí para o pessoal, né? Já entra em contato aí com a equipe para saber qual que encaixa melhor aí com o teu perfil, né? Ou quais, né? Porque depois que tu fizer uma, tu vai retornar investimento logo e vai ter dinheiro para comprar a próxima. E você tocou num ponto, eu acho que crucial, né? Porque as coisas mais valiosas da vida são intangíveis, né? A gente não pega, a gente não tem como pesar, não tem como tocar, né? Amor, né? Carinho, informação, aprendizado, inteligência não se toca, não tem como guardar num cofre, né?
E exatamente isso que a gente vende, né? Acesso para pessoas, para novas amizades, novas conexões, novos aprendizados, né? Mas, ó, legal Valeu. saber que você, o foco do seu investimento esse ano vai ser ainda mais, Ah, né, só para no lembrar, network. cara, eu estive É, no teu evento com o Samuel Pereira em Dubai, eu fui como participante, e de lá eu trouxe a minha grande ideia de transformação do mundo, né? Eu criei lá e voltando e chegando aqui, eu criei um negócio que é o meu BHAG, né? Meu Big Hairy Achievable Goal, né? Audacious Goal. O meu grande legado para o mundo eu criei numa imersão em Dubai, então certamente eu vou ter que investir nisso também durante esse ano e botar ele em prática. Então, é intangível estar em Dubai, mas vai ser tangível a transformação que eu vou fazer para um monte de gente aí, de uma coisa que eu nem sabia quando eu fui. que demais, hein? Cara, E quando... quando acontecer, eu vou te contar, ó, foi isso aqui que eu criei, isso aqui que eu criei lá em Dubai, né? Obrigado aí. E a gente vai falar mais sobre isso. Querido, Valeu. obrigado, viu? Obrigado pela participação aqui, obrigado pelas ideias, por compartilhar com a gente e tamo junto aí, viu? Vamos lá. Aguardo Valeu. você em Alphaville em fevereiro, tá bom? Combinaremos. Um abraço, querido. Abraço, Valeu. pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Mas a gente continua aqui porque as surpresas teimam em não cessar. E eu vou chamar um outro amigo aqui, que eu também tive a oportunidade de aprender, de conhecer e tal, numa viagem, durante uma viagem nossa, porque a gente acredita muito que as viagens, elas de fato conectam, né? E eu quero chamar aqui meu amigo André Ortiz, o André que é o maior expert em vendas desse país, tem o maior canal de vendas no YouTube brasileiro. Grande André, seja muito bem-vindo, querido. Presidente, presida, bom dia, dá sua bênção. Cadê a mão para eu beijar, presida? Para com isso, ó. Um beijão, querido. Obrigado. Beijo no coração, saudade de você, Manu. Como é que você tá, cara? Ó, tô ótimo, tô aqui em processo de mudança, como eu falei aqui no começo. Acho que a primeira pergunta que você fez nessa provocação é o que em 2022 a gente vai buscar crescer como pessoa. Assim como o Edu, esse ano eu quero aumentar minha família, né? Segundo ponto, eu quero que o Papai do Céu te abençoe, porque toda mudança, por mais teoria que a gente fala, ensina para os outros, quando nós vivenciamos a mudança, o bicho pega. O bicho pega. Então, que você tenha todo o discernimento, paciência, inteligência para você encarar essa mudança. E agora, sim, falando em aprendizado, a pandemia inteira, como a gente ficou de castigo por muito tempo, castigo entre aspas, não poder sair, né, mano? Aí quando a gente acorda, a gente só tem duas opções. Ou aprender algo novo, ou achar um culpado, né? Então eu me dediquei nessa pandemia inteira em estudar os empresários, os gestores, os líderes, e nasceu o meu 6º livro chamado Bora Brilhar Líder. Sabe, Manu, quando a gente se propõe a não só estudar, escrever livros, já é uma troca, já é um aprendizado. Mas eu vou querer esse ano, principalmente, além do desafio de... Eu falei com o Denis semana passada, eu vou colocar minha casa à venda. Olha que coisa doida, gente. Eu não sei se isso que eu vou falar vai poder ajudar muitos aí do outro lado da telinha. Mas nesses 2 anos de pandemia, queira ou não, a minha casa foi o meu lar. Mas eu pirei. Eu tô pintando a casa, tô reformando tudo. Por quê? Porque o meu lar, a pandemia, quando você pega um cara ligado no 220 como a gente, Manuel, você não pode aprisionar. A casa que você mora, ela tem que ser um lar, e não um lugar que você vai obrigado. E aí, o que aconteceu dentro da minha cabeça? Isso é com muita terapia, blá, blá, blá. A melhor maneira que eu vou fazer, eu vou vender, eu vou pegar a grana da casa, vou deixar investido,
E esse ano de 2022, sem pressa nenhuma, eu procuro um outro lugar, eu loco, e com o tempo eu vejo o que eu faço. Então isso para mim vai ser uma ruptura. Vai ser uma ruptura também. E além disso, sabe, Manuel, eu quero fazer imersões contigo. O melhor dinheiro investido, eu acho que na nossa vida, são dois campos. Primeiro, viagem, e segundo, terapia. Sabe, Manuel, as pessoas acham, por falta de cognição, por falta de conhecimento, que quando você vai buscar um psicólogo, um terapeuta, um coach, um psiquiatra, etc., ah, não, eu não tô louco. E o cara também não é um guru, não é um mágico. É a falta de conhecimento, porque o cara ele não vai ter as respostas pra gente. Só que ele é um profissional com o cérebro treinado para nos fazer perguntas inteligentes para a gente achar as respostas dentro da gente. E às vezes na correria, na celeuma da nossa vida, a gente não tem tempo de estruturar as respostas para essas perguntas. Você não concorda? Concordo. E a gente tem que tomar muito cuidado com o tal da comparação, do tal do benchmarking. Porque a comparação, ela nos impulsiona como nos arrebenta. Se o seu benchmarking estiver focado só na grana, no financeiro, blá, 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 talvez não seja uma boa referência. Porque a gente sempre vai... Eu escrevi uma crônica esses dias seguinte, Manuel. O cara trabalhou a vida inteira para comprar o carro dos sonhos dele. Aí ele comprou o carro, saiu da concessionária, gravou uma live, o cara estava super motivado, ele chegou no semáforo, parou no semáforo, sinaleiro, não sei, dependendo de onde você está no Brasil, o nome. Aí o cara parou, ele olhou do lado, tinha um carro mais caro e mais bonito do que ele. Toda aquela motivação dele, ele se comparou de maneira errada e caiu. Então o que eu tenho visto... com a geração alfa, são os nossos filhos, talvez menos de 10, geração Z, cuidado com as comparações, porque sempre vai ter alguém mais top do que nós em alguma coisa. E o cara esquece de ser grato, parece até óbvio isso que a gente está falando, né? Mas isso é uma maneira de você blindar a sua vida, de você, quando você vai buscar conhecimento, saiba da onde você veio e da onde você já está. Porque as pessoas, elas estão com um chicotinho todo dia se flagelando. Eu preciso ser o mais fodão. Precisa por quê, velho? O que mais interessa, como Mary Jane Ryan, né, uma escritora norte-americana de um best-seller chamado O Poder da Paciência, ela já falava que a viagem é tão importante quanto o destino, porra. E eu quebrei uma vez no passado, Manuel, porque eu só estava preocupado com o destino. E eu esqueci a trajetória, a viagem. Inclusive, pega essa frase da Mary Jane Ryan para 2022, pro seu business, cara. A viagem é tão importante quanto o destino. Que você é um profissional da trajetória, da viagem. O destino, hoje é Dubai, é Liverpool, é Londres, é Spa-Francorchamps. Mas o destino da sua vida, velho, quem faz é você. É ou não é? E assim, esse trabalho seu é tão bonito porque você se propõe a lapidar destinos, a lapidar trajetórias. Né? E não é fácil, porque você tem que ser psicólogo. Você não pode chegar num Ctrl-C e Ctrl-V e falar, para você é um Big Mac. Não, às vezes pro cara é um Whopper. É um Whopper lá do concorrente. Então, assim, eu acho que essa sua provocação que você fez para 2022, a gente ainda tem que ficar em stand-by. Os neurocientistas dizem, a OMS acabou de divulgar uma informação que eu vi pela CNN, que tem um lado bom de tudo que está acontecendo com a Omicron. Por quê? Quando a maioria das pessoas começa a pegar Covid, por um lado, é bom, porque já está no final. Porque já está no final o ciclo. A gripe espanhola em 1919, que foi parar em 1923, 24, foi assim. Foi assim, a cauda longa da epidemia. Então, a gente tem que se cuidar, sim, mas acho que o maior aprendizado para esse ano, sabe, mano, é humildade, velho. Esse termo que vem do latim humus, que significa fertilidade, fértil. A gente querer crescer, mas querer ajudar os outros, manja. E quanto mais a gente contribui, né, André? A gente sabe disso, que a gente vivencia isso.
quanto mais a gente contribui para o universo, para as pessoas, para o próximo, para terceiros, enfim, mais a gente recebe em troca, né? Então, esse fluxo é sempre positivo, né, nas nossas vidas. É por isso que, como a gente sabe disso, né, a gente faz isso porque a gente sabe disso, porque a gente quer receber também, né? E quando a gente faz de bom grado, de bom coração, eu vejo quantas e quantas lives você fez durante a pandemia, né? De maneira 300, natural. 300, que é o número 336. Uau, uau! Você bateu todos os recordes aí, então. E, cara, a minha esposa falou, você tá me traindo com a live. Aonde você vai a live. Você vai fazer xixi, abriu a tampa do vaso, saiu uma live, só tinha live, velho. Ô, Manu, tem um capítulo do meu novo livro chamado Conflito de Gerações versus Encontro de Gerações. O que eu vi nessa pandemia é que o cara do Baby Boomer, o cara nosso, geração X, ele tem que entender que o carinha que está entrando já é um nativo digital. Esse nativo digital tem que entender que o geração X e o Baby Boomer, ele tem experiência de vida. Quando você, como gestor, consegue fazer isso, a empresa ela fica imbatível. Porém, na teoria é fácil falar isso. Então, o grande desafio para nós, educadores corporativos, empresários e gestores joga a vaidade de lado, joga, pelo amor de Deus, o orgulho de lado e juntemos as competências, os skills. Você não acha? Uau! Só esse seu insight aqui já valeu, viu? Já valeu aí pelo dia aí. Sem dúvida alguma, eu concordo plenamente. Aliás, vaidade é o início do fim, né? É o início de qualquer... Enfim, a hora que a gente achar que a gente se basta, que a gente não precisa do outro, que a gente é o maioral, que a gente é o fodão, né? Significa que a gente está realmente num princípio de decadência, né? Então, eu acho que isso que você falou aí faz todo sentido e essa integração, essa união faz toda a diferença. E tá aí um insight a mais aí para a gente fazer um 2022 melhor, né? Que é o que todo mundo deseja. Vamos buscar aí, ó, em cima dessa ideia, né, do André aí, vamos buscar pessoas, né, outras metades aí que possam complementar o seu trabalho, enriquecer o seu trabalho, potencializar, né, o seu trabalho em 2022, né? E 2022 e para sempre, né? Portanto, gente, invistam em você. Invistam em você. O melhor investimento que você pode fazer em 2022 é em você, né? E como disse o Edo, invista em ampliar o seu network, um network de qualidade. Opa, olha só que prazer. Obrigado, viu? Gratidão aí pela lembrança aí. Eu só tenho a agradecer e para você do outro lado da telinha que talvez veio pela minha turminha aqui que não conhecia o Manuel, perdão. Aliás, ele tem o manual da experiência, o manual de como você pode sair de um ponto A para um ponto B para encantar, para se relacionar. Manuel, mais uma vez, um ótimo 2022. O André é uma fonte inesgotável de conteúdo. O Edo Abreu, Farmafoda, é uma outra fonte inesgotável de insights, de aprendizado, né? E esteja conosco aqui no @experiencialize. É isso aí. Beijo no coração.